Já estamos de volta. E você já pensou em se mudar para Portugal ou ir conhecer o país? Pois é, o mesmo idioma faz com que muitos brasileiros optem em conhecer Lisboa e passear por diversas cidades portuguesas. Mas um alerta: casos de xenofobia em relação a brasileiros têm aumentado no país. Portugal é um dos destinos preferidos dos brasileiros. Além das belas paisagens, cultura e turismo, a língua é o fator principal que aproxima os dois povos. Segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF, antes da pandemia em 2019, aproximadamente 49 mil brasileiros pediram autorização para morar no país. Em 2020, o número foi menor, 36%, mas dados da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial de Portugal mostram um crescimento considerável de xenofobia contra brasileiros. O discurso de ódio pela nacionalidade e o racismo chamam a atenção de quem tenta uma vida digna na região. E sobre esse assunto eu quero conversar com o nosso correspondente lá em Portugal, Jairo Atademo. Jairo, uma boa madrugada para você aí em Portugal. São assuntos importantes, nós não podemos deixar de falar sobre, afinal de contas, muitos brasileiros que nos assistem vão para Portugal ou têm o sonho de viver na região. Você presencialmente já notou alguma situação como essa aí, Jairo? Já foi vítima, talvez, de alguma situação de xenofobia ou não é tão visível assim? Uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite, telespectadores da TV Diversa. Realmente, eu vim para Portugal e você me faz uma pergunta pessoal, então eu te digo, eu vim a Portugal numa situação diferente. Eu trabalhava numa mesma empresa multinacional, as pessoas da empresa já me conheciam, eu vim com toda a documentação, vim transferido numa promoção para Portugal, então a coisa foi diferente, eu ficava dentro de uma bolha social, onde o nível intelectual das pessoas é diferente, é um nível um pouco mais elevado que a média, pessoas com pós-graduação, mestrado e com conhecimento profundo dos problemas relacionados à xenofobia, racismo, de maneira que eu, particularmente, nunca senti nada dentro da empresa, dentro da minha bolha, da minha rotina de ir e vir. Agora, no terreno público, nos serviços públicos e às vezes na conversa com um e com o outro, eu tive sim notei alguma coisa quando um guarda de trânsito, por exemplo, falou comigo: no Brasil você para um carro assim? Ou, de repente, quando um colega meu de trabalho me diz: talvez você não esteja compreendendo o que eu estou dizendo porque você é brasileiro. Isso me irritou profundamente e acredito que eu estava numa bolha social de gente intelectualizada. Agora eu fico pensando como deve ser nas relações comuns, no dia a dia, no transporte público, no comércio, nos serviços. Então eu levantei alguns dados, conversei recentemente com pessoas que sentem profundamente uma diferença no tratamento. Portugal, você sabe, Elias, é um país seguro, um país da União Europeia, sujeito a regras e bastante duras quanto a essa questão da xenofobia. Os preços aqui são estáveis, apesar de moradia ser uma coisa cara. O salário mínimo de Portugal equivale a R$ 3.800. Então, é um poder aquisitivo bastante interessante. Mas os brasileiros com qualificação técnica, vamos supor, você é um jornalista, você é um médico, advogado e quer exercer a sua profissão aqui, pode ter certeza, não será fácil. Por quê? Porque você precisa validar o seu diploma, as empresas em geral, quando veem que você tem um currículo e é brasileiro, pode tomar o lugar de um português, de um local, numa função um pouco mais bem remunerada. Então, há alguma dificuldade, fácil de ser notada, inclusive, nesse aspecto, se você vem querendo exercer a sua profissão. As pessoas irregulares, ou seja, aqueles que vêm para cá e deixam passar o prazo do seu visto e ficam por aqui sem solicitar um título de residência, essas pessoas acabam arrumando colocações muito mais facilmente, por exemplo, nos bares, nas cozinhas dos restaurantes,
como estafetas ou mensageiros ou entregadores de alimentação, de comida, como profissionais de salão de cabeleireiro. São essas profissões que os portugueses não querem exercer aqui em Portugal, acabam ficando nas mãos dos brasileiros. Isso não é difícil. Agora, se o trabalhador está sem contrato nenhum, é assim que ele consegue se colocar. Com contrato assinado, você tem que ter toda uma documentação legal, visto de trabalho para Portugal, etc. Hoje, Portugal tem 209.558 brasileiros com documentação oficial de residência. Agora, morar irregularmente não é uma boa. Eu já posso adiantar para todos que você não tem acesso a seguro-saúde, não tem acesso à segurança social, que é o INSS daqui, o emprego sem título, sem documentação, às vezes é difícil, o direito de locomoção, se você for pego num metrô, por exemplo, num ônibus, num autocarro, sem um documento, você pode ser multado ou até solicitada a sua retirada do país. Olha, Elias, acontece que há uma diferença cultural, apesar de não muito extensa, entre brasileiros e portugueses. O português tem um jeito mais objetivo de falar, mais prático, mais direto. Ele às vezes parece ser pouco polido. Isso não é uma realidade quando você nota que até entre eles se tratam assim. Então, a gente tem que dar um desconto também para esse aspecto cultural e você precisa se adaptar. O que não quer dizer que não estejam ocorrendo casos de xenofobia. O português ele gosta de consumir a cultura brasileira, mas isso também influenciou de alguma maneira. Por exemplo, primeiro eu gostaria de deixar bem claro que para efeitos de definição, xenofobia é uma aversão, hostilidade ou ódio contra estrangeiros, discriminação por conta de nacionalidade, diferente do racismo, que tem a ver com alusão a características étnicas. Bom, dizendo para você, a discriminação de brasileiros em Portugal supera, segundo os dados que eu obtive, a de outras nacionalidades. E porque em 2017, fugindo das complicações econômicas do Brasil, a população brasileira aumentou muito em Portugal e as denúncias de xenofobia também acompanharam, aumentaram 433% desde 2017. Para você ver em números mais próximos, em 2020 havia 96 queixas de discriminação por nacionalidade brasileira nas autoridades, nos departamentos responsáveis pela recepção dessas queixas. Em 2020, 96 queixas. Em 2017, eram 18. Então você viu que esse número ainda pode ser maior, porque muitas pessoas não se queixam, não fazem uma declaração formal. Na pandemia, essas queixas também aumentaram 52%. Eu quero dar alguns exemplos para dizer que eu não estou falando apenas da minha experiência pessoal, mas do que eu consigo conectar com a imprensa, com as informações locais. Por exemplo, Universidade do Porto demitiu um professor que chamou brasileiras de mercadoria. Há reclamações e queixas ao maltratamento de brasileiros em órgãos públicos, por exemplo, violências, maus tratos em alguns tipos de serviços. Por exemplo, 2 casos que aconteceram com meninas de 11 anos aqui em Portugal. Uma numa creche que, numa briga com um coleguinha, foi chamada pela auxiliar de você não está na selva, volta para onde você veio, coisas desse gênero. A outra de uma menina que levou chutes, muitos pontapés numa escola e a auxiliar ficou do lado da menina portuguesa. Isso viralizou na internet, foi muito chato para as relações, isso não foi nada bom. Um grupo de estudantes universitários, por exemplo, denunciou atos de xenofobia e racismo por parte de alunos e professores nas faculdades de Engenharia e Letras da Universidade do Porto. Bom, o português, como nós brasileiros, ele tem a xenofobia, mas todo povo tem. Isso é uma coisa tradicional, a xenofobia é um fato social triste que existe em todos os povos, em todas as épocas, mas a gente precisa lidar com isso e procurar diminuir. Primeiro, eles não assumem, como nós também brasileiros, que temos conotações racistas ou xenófobas. Não assumem, mas conversando um pouquinho mais você nota a diferença que eles têm com ciganos, com negros e até mesmo com brasileiros. Muitas vezes a pessoa age de maneira xenófoba porque foi assim que aprendeu, é dessa maneira que sabe. Então as instituições que lidam com o assunto aqui em Portugal orientam os brasileiros e demais povos que se sentem discriminados a conversar com os amigos, com os colegas. Muitos não gostam desse puxão de orelha, mas é bom conversar e explicar que isto me ofende, isso não tem graça e as pessoas poderem então adquirir uma cultura.
Elias, apenas para complementar, eu gostaria de satisfazer a curiosidade de umas pessoas. Por que com os portugueses e brasileiros existe esse pequeno aspecto, pequeno em número de quantidade, até que não é pequeno, de casos de racismo ou de xenofobia? Por que isso acontece? Recentemente, há a ascensão de partidos de extrema-direita com discursos anti-imigrantes. E também existe uma pesquisa de uma professora brasileira da Universidade de Santa Maria que foi muito no ponto. Ela disse que existe uma coisa que tem a ver com o Brasil, na época do Brasil colônia, de que aquela ideia de que brancos e europeus são puros, indígenas, negros e brasileiros são pecadores. Isso ficou reforçado por intelectuais durante muitos anos que não combateram essas ideias. E também o turismo brasileiro, com essa história de as mulheres bonitas, sensuais, as nossas praias, nosso sol, isso estimulou uma espécie de turismo sexual. E houve aqui também a questão das novelas brasileiras, fantásticas, extremamente consumidas aqui, é um ponto importante, mas por outro lado, elas chegaram na década de 70, quando o país saía de uma ditadura conservadora. Então, as novelas como Gabriela Cravo e Canela, Dona Chica da Silva e Roque Santeiro, elas abordaram temas um pouco mais sensuais, saindo um pouco do tabu, de maneira bem forte. Isso deu um certo impacto, criou uma imagem de libertinagem, vamos dizer assim, nas pessoas mais conservadoras aqui. E um fato que eu gostaria de trazer como final é dizer que existiu aqui em 2013, recentemente, um movimento chamado Mães de Bragança, ou Mulheres de Bragança, Mães de Bragança, mães, que queriam a volta de seus maridos para casa porque estavam todos nas casas de prostituição, onde 83% das mulheres eram brasileiras. E isso gerou uma série de movimentos, imprensa e tudo. Os maridos ficaram nessa situação completamente inocentados, sabe? Mas as mulheres foram criticadas, muitas foram levadas para fora do país, outras foram se prostituir na Espanha e outras acabaram voltando com o apoio das embaixadas para o Brasil. Mas ainda existe um percentual elevado de mulheres romenas, brasileiras, portuguesas mesmo, que praticam a indústria do sexo. Mas a brasileira ficou com essa pecha por esta soma de fatores, então existe ainda desculpe falar assim, mas existe ainda uma discriminação, principalmente quando os nervos são acirrados. Uma discussão, por exemplo, pode sair: ah, mas você não entende o que eu falo porque você é brasileiro, você tem isso, tem aquilo. Isso acaba acontecendo como um ranço de xenofobia que existe entre colonizador e colonizado. Então é isso que eu queria colocar para vocês. É um belo país, maravilhoso. Eu aconselho a quem tem condição de trabalhar aqui, e quem tem, por exemplo, uma cidadania ou uma ascendência portuguesa ou europeia, que venha com o seu título, venha trabalhar aqui, mas venha sabendo, não é fácil conseguir um emprego bom, tem que trabalhar muito e vai enfrentar aqui e ali alguma situação desagradável, Elias. Sem dúvida, Jairo. Olha, muito obrigado pelas informações, sem dúvida alguma, são extremamente importantes. Creio eu que muitas pessoas que nos acompanham gostariam de saber realmente como são recebidas. Eu acho que o seu relato também trouxe pra gente muita luz, né? É um país muito bonito, belo em todos os aspectos, mas, assim como aqui no Brasil também, há as suas limitações, principalmente em relação à acolhida. E se você me acompanhando, falou: nossa, que coisa horrível, é assim lá fora, mas olha, aqui também, nós vemos muito isso até mesmo entre brasileiros. Quando a gente vê alguém com sotaque, os nordestinos, enfim. É muito triste termos que ainda olharmos o outro com o olho da nossa lente, né? Muitas das vezes uma lente de preconceito e de limitações. Jairo, muito obrigado. Um bom dia para você em Portugal. Na semana que vem, a gente volta a conversar.